Ok. Aí. Acho que deu certo, né, o compartilhamento. Deu, Paola. Então tá. Então, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Paola Sônego. Eu sou acadêmica da 4ª fase de Medicina Veterinária da Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também sou bolsista de extensão no Laboratório de Patologia da faculdade. Hoje eu trouxe um tema para vocês que eu trouxe ele porque eu confesso que estou com saudade da nossa rotina no laboratório, que a gente está parado por conta da pandemia. E então eu resolvi apresentar para vocês a técnica de necrópsia em pequenos animais. Eu vou tentar deixar a câmera ligada. Qualquer coisa, meninas, se estiver travando demais, vocês me dão um toque e eu desligo a câmera para ficar melhor. Primeiramente, então, para a gente falar da técnica, a gente tem que saber o que é uma necrópsia. Uma necrópsia, então, é um exame que a gente vai fazer no animal pós-morte, a fim de identificar a causa da morte do animal quando houver. É muito importante, de suma importância e essencial para um correto diagnóstico. Então, no caso dos animais de produção e grandes animais, ela é importante também para a gente poder, talvez, evitar a morte de mais animais no rebanho. Então, é muito importante, sempre que puder, o médico veterinário realizar o exame de necrópsia. Então, para a gente começar, a gente precisa estar equipado para fazer essa necrópsia. Então, são os materiais necessários no caso dos EPIs. Então, é obrigatório numa necrópsia, quem está fazendo ela está utilizando ou um jaleco ou um macacão, botas que sejam impermeáveis de cano alto, cano longo, no caso, para a gente poder se proteger, porque a gente está pensando que a gente está utilizando instrumentos pérfuro-cortantes. Então, acidentes podem ocorrer. Então, a gente tenta, ao máximo, prevenir fazer com que eles não ocorram. Luvas também, a gente utiliza luva de procedimento. A gente sempre utiliza no laboratório 2 luvas em cada mão, para que se ocorrer de rasgar, a gente tem outra por baixo. E também, logo que a gente rasga, a gente já tem que perceber isso e já trocar a luva. Para tudo isso, para a gente se cuidar na necrópsia e também pensar que talvez pode ser que a gente esteja lidando com um animal com suspeita de zoonose ou algo assim. Então, tudo isso para a segurança do próprio pessoal, da própria equipe que está realizando a necrópsia. Outra coisa, quem tem cabelo comprido, deixar o cabelo amarrado. Se tiver anéis, relógios ou qualquer coisas que estejam nas mãos, é recomendado que se tire esses objetos. No caso dos materiais necessários para a gente realizar a necrópsia em si, esse material aqui, essas imagens que eu peguei, pessoal, é do material de técnica de necrópsia em suínos, elaborado pela Embrapa. É um material bem bom, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar também. No caso de pequeno, a gente vai utilizar o constâtulo pequeno, a machadinha para realizar a abertura do crânio, a chaira e as facas para a gente poder fazer o corte desse animal. As pinças, as tesouras, o bisturi e o cabo. E esse pote é muito parecido com aquele que a gente utiliza no laboratório. Então, deve ser um pote de boca larga, para que a gente possa retirar depois esses fragmentos. Na verdade, esse pote aqui com formol seria para coleta para o histopatológico. Então, a gente sempre coleta os órgãos para fazer análise histopatológica desses fragmentos. Ele deve estar identificado com o número do animal, que a gente vai ver mais para frente a respeito desse número. Também é utilizado barbante para realizar a amarração de algumas secções que eu vou demonstrar depois. Lâminas para, eventualmente, a gente faz esfregar a sua impressão, nas técnicas citológicas, no caso. Seringas e agulhas suaves para a gente fazer coleta quando necessário para a microbiologia,
tubo Falcon quando tiver algum líquido, algum fluido que tem que ser mandado para análise também. Então, pessoal, agora, antes de começar a técnica em si, eu vou tentar fazer uma linha do tempo da chegada do animal, do cadáver, no laboratório para ser encaminhado para a necrópsia, até a necrópsia dele. Então, todo animal que chega, ele deve estar obrigatoriamente acompanhado de uma ficha de requisição de necrópsia. Esse é o modelo da nossa ficha que a gente utiliza lá no USP. Então, quando o animal chega, ele recebe um número de registro, que seria o R. Então, por exemplo, chegou o animal, o quinto animal do ano 2020. Vai ser R00520. Esse vai ser o número do registro do animal para a gente ter registrado lá no laboratório. E também se coloca a data do recebimento desse animal. Aqui, esse campo aqui é preenchido quando o animal vai para a necrópsia. Ele deixa de ser chamado de R e passa a ser chamado de N. N de necrópsia. Então, seria, por exemplo, a necrópsia número 5 do ano 2020. Esse animal receberia o número N00520. Esse vai ser o código do animal que vai estar para sempre no nosso laboratório como registro. Então, aqui é necessário preencher a ficha clínica, ou seja, o nome do animal, e o número, no caso de grandes animais, e animais de produção, no caso. A espécie, a raça dele, o sexo, o peso e a idade. Aqui, como a gente está falando de pequenos animais, a gente sempre vai falar da necrópsia na UFSC, né? Aqui seria mais para grandes animais de produção, que a gente vai a campo. Os dados do proprietário, do tutor desse animal. E os dados do requisitante, quando não forem os mesmos que o proprietário. Então, pode ser que seja um médico veterinário, um clínico, algo assim que está fazendo a requisição dessa necrópsia. Deve ser preenchida também, então, a data e a hora da morte, aproximadas ou exatas, se for morte espontânea ou eutanásia, e o estado de conservação desse animal, se ele está sob refrigeração, congelamento ou temperatura ambiente. Eu esqueci de dizer que quando o animal chega, esse número de R aqui, ele é escrito numa fita crepe e colado na patinha desse animal, para a gente poder saber que aquele cadáver é referente a tal requisição. Aqui, então, a gente coloca se o animal foi tratado ou não, e quais medicamentos, se foi vacinado ou não, e o histórico clínico. É muito importante, gente, que nessas requisições venha o máximo de informação possível. Isso vai ajudar muito. Então, exames laboratoriais, exames de raio-x, a gente sempre deseja receber uma cópia anexada a essa requisição. Aqui, então, coloca o histórico clínico, todas as informações, quanto mais informação, melhor, e a suspeita clínica, se houver. Que a gente tem uma observação para visualizar o verso dessa página, dessa folha, que seria o termo de autorização de necrópsia. Então, a gente só realiza a necrópsia nos animais se o termo de autorização estiver preenchido pelo proprietário, pelo tutor desse animal. Então, seria um documento para a gente ter registrado legalmente que a pessoa autorizou a gente a fazer a necrópsia desse animal para fins de obtenção de diagnóstico, estudo e pesquisa dentro da universidade. E a outra ficha que a gente tem, que a gente utiliza no momento da necrópsia, é a ficha de descrição. Então, aqui, a gente vai colocar o número do N, o número do animal, e essa descrição ela vai ser separada por sistema. A gente começa aqui no geral sempre. Então, descrevendo todas as alterações do animal. E no momento da necrópsia, a gente sempre, ou quase sempre, no laboratório, a gente divide a equipe por tarefas. Então, a gente precisa que tenha uma pessoa escrevendo as alterações, que esteja com essa ficha, uma prancheta escrevendo, sempre atenta para as alterações. Uma pessoa tirando foto, que é muito importante que a gente tire foto de tudo na necrópsia, do animal até antes dele ser aberto e todos os órgãos. A gente sempre tem registrado essas fotos. E pessoas para fazerem a abertura do cadáver em si e retirar os órgãos e ir abrindo e visualizando as alterações e falando para a pessoa e descrevendo as alterações enquanto a pessoa vai escrevendo. Então, normalmente, aqui no geral, a gente começa sempre assim. Por exemplo, cadáver de um canino macho de pelagem preta. Então, a gente descreve o animal.
eu aprendi que, logo que eu comecei a participar no laboratório, que a gente precisa ter de muito detalhe na hora da descrição da necrópsia. Então, a gente precisa detalhar o que a gente está vendo. Detalhar, por exemplo, se ela tem alguma lesão, a distribuição dessa lesão, a localização dela. Então, acredito que seja muito importante esse negócio de detalhar. Então, de novo, cadáver de um canino, macho, de pelagem branca, pesando tanto, medindo tanto. A gente sempre coloca presença ou não se tem presença de ectoparasitas, por exemplo, se o animal tem pulga, a coloração das mucosas, a gente coloca se está normal, se está alterada, a condição corporal do animal, a presença de fluidos e líquidos nas cavidades. Tudo isso é muito importante aqui no geral. A presença de escoriações, de regiões alopécicas, de neoplasias, tudo isso vai no geral. Depois a gente começa a descrever por sistema. Aqui, no cantinho aqui, a gente tem que, se ocorrer de precisar mandar algum material, por exemplo, precisei mandar um fragmento do intestino lá para a microbiologia para fazer isolamento. Então, a gente coloca aqui, marca aqui bacteriologia e cita o que a gente mandou para lá. Então, vamos começar em si a técnica de necrópsia. Primeiramente, então, a gente vai fazer o exame externo, como eu já falei antes. Então, a gente vai ver essas fotos aqui, pessoal, que eu peguei para demonstrar a técnica, são de um animal que foi remetido ao laboratório para exame de necrópsia. Então, a gente começaria descrevendo esse animal como cadáver de um canino, essa seria uma fêmea, fêmea de pelagem preta com mancha, eu colocaria como região branca no membro torácico esquerdo, tórax e região cervical. Daí a gente vai olhar as mucosas, todas as mucosas desse animal, ocular, oral, anal, vulvar, e vai descrever o aspecto dessas mucosas e também a condição corporal do animal. Então aqui a gente consegue ver bem um pouquinho em cima, aqui seria a fica com o número do R, que foi identificado quando esse animal chegou no laboratório. A gente faz a pesagem dele, então a gente faz uma secção aqui, um corte nessa região aqui, e pesa ele e sempre coloca o peso no geral. Então, coloca o peso do animal, pesou tanto, e faz a medição dele. A medição que a gente faz é sempre da nuca ao sacro, tanto em pequenos animais quanto em animais de grande porte. A gente vê que a técnica ela não muda tanto em si. Tipo, o que vai mudar seria o decúbito, que eu vou falar mais pra frente. Então, dessa região da nuca até a região do sacro. E anota quantos centímetros esse animal mediu. Aqui a foto das mucosas, então mucosa ocular, mucosa oral, e a gente coloca o aspecto delas lá no geral também, sempre descrevendo essa necrópsia. Aqui também seria a região da mucosa anal, tem a presença de fezes liquefeitos no over, então a gente sempre coloca a aparência e como está isso. Aqui, esse animal tinha pulga, gente, então lá no geral foi descrito também. Presença de ectoparasitas, entre parênteses pulga. Então, para a gente começar a realizar a abertura desse animal, para fazer o exame interno, a gente tem que posicionar ele. No caso de cães e gatos e suínos, seria decúbito dorsal. Então, o animal nessa posição. Em bovinos, decúbito lateral esquerdo, e em equinos, decúbito lateral direito. Então, o posicionamento muda para diferentes espécies. Então, a gente posiciona o animal nessa posição. Eu sempre vou tentar trazer, pessoal, uma imagem esquemática e uma real do animal, para a gente poder ir acompanhando a necrópsia, os passos dela, sem se perder. E a gente vai fazer secções nessas regiões aqui, região da articulação escapulohumeral e da região da articulação coxo-femoral. Fazer secções e fazer a desarticulação dessas articulações para poder manter esse animal nessa posição, para a gente poder trabalhar nele. Uma coisa que eu esqueci de dizer, pessoal, é que é importante também ter muito respeito pelo animal que está ali na sua frente para fazer a necrópsia. Então, respeitar o cadáver,
ou seja, ele está se tornando disponível para que a gente aprenda, para que a gente consiga aprender por meio dele, então muito respeito pelo animal também. Então, aqui a gente já foi feito o corte e a desarticulação, então esse animal está numa posição estável para a gente poder fazer a abertura dele. Logo após isso, a gente vai fazer uma incisão da região do mento até a região do púbico. Então, uma incisão nessa região e vai rebater a pele e os músculos superficiais, para a gente poder ter a visualização dos músculos mais profundos e do abdômen e do tórax. Então, aqui está o animal já foi feita a incisão e o rebatimento dos músculos e da pele. Nessa parte aqui, a gente pode também notar se houver a presença de hematomas, e se houver esses hematomas, a gente precisa medir eles e descrevê-los. E também a gente pode fazer uma técnica que a gente faz para visualizar se o animal está desidratado ou não, que é por meio das luvas. Então, a gente coloca as mãos no animal, na pele desse animal, e se as luvas aderirem, é porque o animal provavelmente estava com desidratação. E a gente também descreve isso. Após isso, a gente vai fazer a abertura da cavidade abdominal. Então, a gente vai fazer uma incisão na região fugiu o nome agora, da cartilagem, acho que é a cartilagem xifoide, abaixo da cartilagem xifoide, para ter a abertura aqui da cavidade, e aí seria os dedos e vai seccionar pela linha alba, que é a linha que é aquela linha que a gente consegue ver bem no meio, bem medial, e vai fazer a incisão. Nessa parte, nesse passo aqui, é importante que a gente perceba se tem algum presença de líquido nas cavidades. Então, aqui a gente já consegue perceber se tem um hemoperitônio ou uma ciste, e a gente tem que medir esse líquido. Então, coleta com a seringa, mede e anota quantos ml de líquido tem. No caso aqui, pessoal, para os machos, a gente vai contornar o pênis e rebater ele para o lado. E nas fêmeas, contorna a vulva. Após isso, a gente vai fazer a desarticulação costocondral para retirada do externo. Então, a gente vai pegar o costótomo e vai cortando as costelas e retirar todo o externo, para a gente poder ter a visão da cavidade torácica. Nesse passo aqui, a gente pode também fazer a desarticulação e a retirada do púbico. Então, a gente precisa, aqui tem o osso coxal, a gente precisa retirar o púbico, para depois a gente poder tirar todo o aparelho urogenital por essa região. Então, a gente precisa seccionar o ramo cranial e o ramo caudal do púbico. É uma técnica bem fácil da gente saber onde seccionar, é colocar os dedos pelo forame obturador. Então, você vai ver que os dedos vão se encontrar e você vai cortar cranial e caudal, retirando o púbico. Então, aqui a gente já retirou o externo. Então, fez a retirada do externo, que a gente já consegue ver aqui diafragma e pulmão e coração. E aqui fígado e os demais órgãos do sistema aumento e intestino. Aqui em outro animal também, a gente só vê que foi retirado do externo, a gente consegue ver os órgãos da cavidade torácica, aqui diafragma e fígado e intestino. Aqui, pessoal, para a gente sempre vai lembrar que tem que tirar a língua, a laringe, traqueia, esôfago e pulmão. Então, a gente vai tirar todo esse bloco para depois separá-lo em blocos menores. Então, a gente vai fazer incisões nessa região aqui, que é dos músculos da mandíbula. Eu acho que vocês conseguem me ver ou não, enfim. E vai seccionar esses músculos até que você consiga passar o dedo pela cavidade oral do animal. Após isso, você vai puxar a língua, exteriorizar a língua da cavidade oral e ir seccionando esses músculos até a gente conseguir tirar a língua com a laringe. A gente sabe que segurando a língua na cavidade oral, a gente tem o ocioide.
Então, a gente tem que fazer a desarticulação desse osso para conseguir retirar esse bloco. A gente tira até uma parte e deixa lá por enquanto. Depois a gente vai voltar nesse passo. O primeiro órgão que a gente tira é o baço juntamente com o ombento. Então, aqui a gente tem o baço e o ombento. Depois que a gente tira o baço e o ombento, a gente tira o ombento e acaba deixando só o baço, fazendo corte no parênquima para observar possíveis alterações como congestão e demais alterações. Depois da retirada do baço, a gente vai fazer uma secção no reto e vai retirar os intestinos. Para isso, lá na região do reto, a gente vai fazer 2 amarrações com os barbantes. Então, aqui vocês conseguem ver 2 amarrações aqui e vai seccionar nesse local. O outro local que a gente vai seccionar é no duodeno, depois do pâncreas. Então, você localiza o duodeno, localiza o pâncreas, no final do pâncreas, vai fazer as amarrações e seccionar. Assim, a gente vai estar retirando todos os intestinos. Vai restar só aquele pedaço de duodeno juntamente com o pâncreas. Depois desse passo, pessoal, a gente pode fazer, ou deve fazer em pequenos animais, o teste do colédoco. Aqui eu tenho um vídeo para vocês que espero que reproduza, que é fazendo o teste do colédoco. Para quem não sabe, o ducto colédoco é que ele vai da vesícula biliar até o duodeno, para levar a bile até os intestinos. Ai, espera aí, acho que não vai, pessoal. Só um pouquinho, gente. Eu vou tentar reproduzir o vídeo, mas não sei se ele vai rodar. Hoje ele estava rodando. Só um minutinho, gente. Aqui. Alguém me fala aí se vai dar certo daí, por favor. Tá rodando? Não, tá aparecendo pra mim. Não? Não. Tá, só um minutinho, então. Vou tentar. Hoje ele tava dando certo, agora não sei o que aconteceu. Uhum. E agora? Agora apareceu. Deu certo? Pode tentar rodar pra gente ver se tá indo. Agora tá indo. Ah, tá. Então aqui a gente tem, só para voltar aqui, tem estômago. Aqui é a porção do duodeno que a gente deixou depois de retirar os intestinos. E aqui, nessa região aqui, vai ser o ducto colédoco. Então a gente vai apertar a vesícula biliar e tem que sair bile por aqui. Se não sair é porque há alguma obstrução, algo assim. Então aqui a gente vem apertando. Tá saindo. Normalmente é mais fluido. Vou voltar lá. Uhum. Após isso, então, a gente vai fazer o exame das porções intestinais. Então, a gente faz na abertura longitudinal de todos os segmentos dos intestinos para visualização da mucosa e do conteúdo intestinal.
e também a observação, talvez, de presença de parasitas. Para a coleta do histopatológico, a gente sempre vai coletar a porção intestinal, uma porção aberta e uma porção fechada. Então, isso para melhorar a fixação desse material. Então, aqui já aberto o intestino, a gente visualiza a mucosa e o conteúdo. Após isso, a gente vai fazer a retirada das glândulas adrenais. As glândulas adrenais, então, elas vão ficar craniais ao rim, aos 2 rins, e a gente vai fazer a retirada delas, então. Faz a retirada, e para a gente ter certeza que eu retirei mesmo as glândulas adrenais, a gente faz uma secção, também para visualizar córtex e medula, e se eu tiver essa característica de córtex e medula, é porque a gente retirou certo as adrenais. Aqui, só para mostrar a posição anatômica, nesse caso aqui é suíno, a gente sabe que pode ser que a localização anatômica delas mude um pouco nas espécies, mas elas ficam acima dos rins aqui, nessa região. Deixa eu só tentar pegar essa foto aqui. Então, aqui está a glândula adrenal, e aqui, novamente, a adrenal. Depois disso, então, a gente vai retirar o estômago, o pâncreas e aquela porção inicial do duodeno que a gente havia deixado. Após isso, a gente vai fazer a abertura do estômago. Então, a gente vai pelo duodeno, com a tesoura, seccionando essa região, e pela curvatura maior do estômago, a gente vai sair aqui no cárdia, abrindo o estômago para evidenciação das diferentes regiões dele e, consequentemente, da mucosa das diferentes regiões. Então, aqui a gente tem uma imagem de necrópsia, então a gente vai seguir. Aqui a gente tem o estômago, né, a região do cárdio, a região do piloro, a região do duodeno, e o pâncreas está aqui junto. Então, a gente acha o duodeno, vai seccionando pela curvatura maior, até a gente abrir o estômago e visualizar a mucosa desse órgão. Após isso, a gente faz a remoção do aparelho geniturinário juntamente com o reto. Então, lembra que a gente retirou o pubis lá para facilitar a retirada desse aparelho. Então, aqui a gente tem os 2 rins, os ureteres. Aqui provavelmente esteja a vesícula urinária, a vulva, e o reto está aqui junto. Aqui em felino, só para outra imagem para mostrar para vocês, os 2 rins. Aqui está passando os ureteres, aqui seria o útero, os ovários, e a vesícula urinária desse animal. Depois da retirada de todo esse bloco, a gente vai separar os rins e cortar eles longitudinalmente. Então, tem muita gente que utiliza a esponja para poder segurar eles e fazer a corte longitudinal para facilitar o processo. Então, a gente corta eles longitudinal, observa as regiões, observa o corte, região da pelve, e depois do corte a gente vai fazer a retirada da cápsula, porque se tiver dificuldade de retirar a cápsula, provavelmente esse animal estava desidratado também. Então, a gente sempre faz a abertura e retira a cápsula do rim para saber se o animal estava desidratado ou não. Depois disso, a gente vai seguir pelos ureteres até a vesícula urinária, cortar a vesícula e observar a mucosa da vesícula urinária, ou da bexiga, no caso. Depois, a gente vai voltar naquele bloco que a gente estava retirando a língua. Então, a gente vai retirar a língua, a laringe, o esôfago, a traqueia, os pulmões e o coração, tudo num bloco só. Então, aqui a gente já está retirado aqui, então a língua, a laringe, esôfago e traqueia, o coração provavelmente está nessa região aqui, e os pulmões do animal. Então, a gente abre o esôfago, abre a traqueia e observa o pulmão. Então, com a tesoura mesmo, vai na região do esôfago, abre ele, observa a mucosa, abre a traqueia até os brônquios e a finalização do pulmão, para a gente poder observar possíveis características. Então, no caso aqui, a gente tem uma característica que a gente eventualmente observa nas necrópsias, que é a espuma na traqueia. Então, isso também deve ser colocado lá no nosso relatório de necrópsia. A gente observou espuma na traqueia, que provavelmente isso indica edema pulmonar.
A gente retira o saco pericárdico, aqui, provavelmente seja o coração aqui, e tira o coração. Então, agora, ao meu ver, seja o passo mais que eu demorei um pouco mais para aprender, que seria a abertura do coração, como a gente abre na necrópsia. A gente tem um vídeo no Instagram também, caso vocês queiram ver, @labopave, do nosso colega Jean abrindo o coração. Então, eu vou tentar agora explicar para vocês como a gente abre um coração numa técnica de necrópsia dentro do laboratório, de qualquer espécie. Então, primeiro, a gente precisa saber identificar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo do coração. A gente sabe, então, que o lado direito ele é mais flácido, ou seja, as paredes são mais finas do que o lado esquerdo. E, além disso, ele não vai até o ápice do coração, ele acaba nessa região aqui. Então, aqui a gente tem ápice e aqui base do coração. Então, aqui a gente já consegue perceber o lado direito do coração. Outra coisa que a gente precisa saber para fazer a abertura dele é relembrar um pouquinho da circulação sistêmica e circulação pulmonar. Aqui, pessoal, eu tentei fazer um esquema, só que eu não sei desenhar direito. Então, eu vou tentar explicar desse jeito. Esse coração aqui e as fotos dele são de um suíno que veio a óbito aqui em casa, que meus pais trabalham com suinocultura, e eu realizei a necrópsia e já tentei utilizar os órgãos para fazer algumas fotos. Então, aqui a gente tem o coração. Aqui seria... Então, a gente sabe que da aorta, o sangue oxigenado sai da aorta e vai em direção aos órgãos da cavidade para irrigar ele. E ele vai retornar ao coração. Então, a aorta sai do ventrículo esquerdo. Ele vai retornar ao coração pela veia cava caudal, que é essa estrutura aqui. Então, aqui a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Essa estrutura aqui seria a veia cava caudal. Então, o sangue retorna para o átrio direito, através da veia cava caudal, passa para o ventrículo direito pelas válvulas atrioventriculares e vai em direção ao tronco pulmonar, artéria do tronco pulmonar, para ir em direção ao pulmão para sofrer reoxigenação lá nos capilares alveolares. Após essa reoxigenação, o sangue vai retornar ao coração pelo ventrículo direito através da veia pulmonar. Do ventrículo direito, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, ele volta para o átrio esquerdo. E vai passar para o ventrículo esquerdo em direção à aorta, e tudo isso consecutivamente. Então, a gente está sabendo aqui que a aorta vai sair do ventrículo esquerdo, a veia cava caudal vai sair do átrio direito e a tronco pulmonar do ventrículo direito. Então, para a gente começar a abrir o coração, que seria pelo lado direito, a gente vai começar pela veia cava. Então, se a gente colocar a pinça pela veia cava e uma outra pinça pela tronco pulmonar, a gente vai ver que elas vão ter comunicação. Então, as pinças vão se encontrar, ou os dedos vão se encontrar. Então, a gente faz a secção, começa pela veia cava, vai cortando pelo sulco, não me falha a memória, paraconal e depois subsinuoso, e vai sair na tronco pulmonar. Então, aqui a gente tem, eu já abri a veia cava e fui seguindo até a gente sair lá na tronco pulmonar. A partir disso, a gente vai poder observar a válvula atrioventricular direita, que é o aspecto dela. Então, a gente sempre observa o aspecto para ver se não tem alguma estrutura crescendo ali ou algo assim, no caso de neoplasias ou endocardites e tal. Aqui, novamente, então, a gente consegue ver que ela está bem lisinha, um aspecto normal. Então, a gente abriu o lado direito. Agora, para a gente abrir o lado esquerdo, o que a gente vai fazer, se a gente está olhando aqui, por exemplo, aqui na minha mão, vai ter estou vendo o ventrículo direito. A gente só vai tombar o coração para o outro lado, então vai deixar o ventrículo esquerdo de frente para mim. E vai fazer um corte longitudinal nele, dessa forma. Então, aqui a gente já consegue perceber que é mais grossa a parede do ventrículo esquerdo. E a gente sabe que o vaso que vai sair do ventrículo esquerdo é a aorta,
Então, eu coloquei, essa pinça tá na aorta, dando espaço ao ventrículo esquerdo. E a gente vai seccionar essa região aqui e abrir aqui. E a gente consegue ver também as válvulas aórticas nessa região. E também a válvula atrioventricular esquerda. Depois da abertura do coração, a gente vai seguir pela retirada do fígado e do diafragma. Então, a gente retira o fígado juntamente com o diafragma e faz cortes pelo parênquima para a gente poder observar o parênquima desse órgão e observar possíveis alterações que possam estar ocorrendo, por exemplo, congestão ou presença de abscesso, neoplasias, enfim. Então, aqui a gente tem diafragma e fígado. A gente vai fazer cortes com a faca, nesse sentido aqui, por todo o parênquima. Tudo bem. Agora a gente já retirou todos os órgãos e a gente precisa fazer a abertura da cabeça para a retirada do encéfalo. Então, para retirar a cabeça do corpo, a gente vai fazer a desarticulação atlanto-occipital. Então, para desarticular e retirar a cabeça. Depois que a gente retira a cabeça, a gente vai ter que fazer uma incisão nessa região aqui. Então, faz a incisão e rebate a pele e os músculos paredes temporais para a gente poder seguir com a abertura do crânio e retirada do encéfalo. Para retirar, então, o encéfalo, a gente faz algumas demarcações para a gente saber aonde bater. Tipo, no caso dos pequenos animais, essa seria a demarcação. Vai mudar um pouco entre as espécies para a gente ir cortando para tirar o encéfalo. Então, a gente faz aqui a marcação no limite anterior da cavidade craniana, no limite ostro-caudal, logo acima do arco zigomático, e lá no final a gente vai fazer o limite no forame magnum, acima dos côndilos do occipital. Então, essa seria onde a gente vai usar a machadinha para bater o crânio e retirar o encéfalo. O professor Adriano sempre fala, que eu nunca vou esquecer, que quando a gente escutar um barulho de casca de ovo quebrando, é porque a gente tem que parar. A gente chegou onde a gente quer chegar para não acabar machucando o cérebro. A gente conseguir tirar o encéfalo todo de uma maneira que não lesione o tecido. Então, aqui a gente tem uma demonstração. Então, foi retirada a calota craniana e a gente já consegue visualizar o cérebro e as meninges. A gente vai abrir, retirar essas meninges e retirar também a tenda do cerebelo. Então, com uma pinça e um bisturi ou uma tesoura, a gente vai retirando essas meninges e cortando nessa região aqui para a gente conseguir seccionar os pares dos nervos cranianos que estão mantendo esse encéfalo na cavidade craniana. Então, conforme, agora talvez fique um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar explicar. Conforme a gente for seccionando os nervos, a gente vai virando a cabeça para o nosso lado, assim, para tentar fazer com que o cérebro caia na nossa mão. Então, literalmente, se a gente for secciona o quiasma óptico, ele vai cair na nossa mão. E a gente vai conseguir retirar o encéfalo de uma maneira correta, sem lesionar o tecido, dessa forma aqui, como está na foto. Aqui é só um adendo no caso dos ruminantes, dos bovinos. E aqui seria o assoalho da cavidade craniana. Depois que a gente retira o encéfalo, seria o nervo óptico, a hipófise, os nervos oculomotores e aqui o quinto par de nervos cranianos, que seria o nervo trigêmeo. No caso dos bovinos, acredito que seja obrigatório, a CIDASC faz essa recomendação que se tire a rete mirabilis, ou seja, que a gente fala que é o conjunto do gânglio de Gaster, seria o gânglio do nervo trigêmeo, para evidenciação de algumas doenças que ocorrem no sistema central do bovino. Então, a gente sempre, em necrópsia bovina, a gente sempre retira esse conjunto. A gente faz a secção aqui e consegue retirar o bloco todo aqui com a hipófise, o gânglio e a rete mirabilis, que é um emaranhado de vasos que vai estar irrigando essa região.
Esse material aqui, pessoal, é da SIDASC mesmo, foi elaborado pelo professor Cláudio Barro. É um material eu achei bem bom. Então, aqui mais uma foto, a gente tem aqui a hipófise, a rete mirabile e o gânglio de Gast. São doenças, que no caso seria a raiva e a meningoencefalite pelo herpes vírus 5, que dá em bovinos e causa ganglioneurite. E no caso da febre catarral maligna, que vai causar vasculite, ou seja, então, a gente vai ver uma inflamação dos vasos da rete mirabile. Isso, então, seria para bovino, só quis deixar um adendo aqui, nessa outra estrutura que a gente acaba coletando em necrópsia de bovino. Depois disso, a gente vai fazer a abertura das articulações para a visualização do líquido sinovial. Então, a gente abre a articulação, aqui a gente consegue ver o líquido sinovial. Ele deve ser viscoso e translúcido. Então, a gente sempre visualiza ele dessa forma. A gente pega e faz assim. Então, se ele puxar um fiozinho, aqui bem, acho que bem sutil, acho que na verdade dá para ver, que o líquido está normal, ou seja, ele está na consistência adequada, ele não está em processo de inflamação, nada, e essa articulação, digamos, está normal. Aqui bem rapidinho, pessoal, só vou falar um pouco da coleta de amostras para o histopato. Esse material aqui da foto da coleta é um material da Federal de Goiás, bem interessante também. Então, a gente sempre coloca que deve coletar o órgão numa porção alterada e uma porção normal. Então, aqui a gente tem um pulmão. Essa aqui seria a região alterada do órgão e aqui a região normal. Então, a gente pega a área de transição entre o normal e o alterado. Também para a gente poder fazer um referencial do órgão também. Coleta sempre em potes de formol 10% tamponado que a gente utiliza, e o pote deve estar sempre identificado. Então, a gente sempre identifica o pote com o número do N do animal. E esses potes acabam ficando guardados lá no laboratório. Então, o pote ele deve ser com a boca larga, deve ser um pote grande, para a gente poder, dependendo da quantidade de material que a gente coleta, e deve seguir a proporção de material normal. Seria 1 para 10. Então, os fragmentos que a gente coleta dos órgãos, eles devem ser finos. Os professores sempre puxam a orelha da gente, e com razão, para isso, porque se for um fragmento muito grosso, ele não vai fixar direito, vai acabar gerando artefato lá no processamento. Então, ele vai acabar ficando atualizado. Então, o ideal é que se colete pedaços, eles podem ser compridos, mas que sejam de, no máximo, 1 centímetro de espessura. Aqui, então, tem algumas coisas de como não fazer. Então, aqui um pote muito pequeno para uma amostra muito grande. Provavelmente, esse material aqui não fixou direito, sofreu autólise, e isso vai interferir lá na visualização de lâminas, em todo o processo do histopatológico. Aqui também, fragmentos muito grandes, muito grossos, provavelmente não fixaram direito, ou demoraram muito para fixar. Aqui também a gente consegue ver, então, foi feito um corte nesse material, e essas áreas aqui são nitidamente sofreram autólise e não fixaram. Então, a gente fala que o tecido está cru, e não fixou direito. Então, aqui tem como incorreto pedaços grandes e grossos, e o correto seriam pedaços menores e um pouco mais finos. Aqui também, se alguém quiser me falar qual é o problema desses frascos aqui, só para a gente poder dialogar um pouco. Vão ter que me falar, porque eu não consigo ver o chat. Exatamente. A boca é muito, muito pequena. Então, a gente provavelmente conseguiu colocar algum material aqui, mas na hora de tirar, ele acaba ficando mais rígido, mais firme. Então, torna difícil de retirar os materiais daqui. E, nesse caso aqui, é muito material para pouco formol. Então, o ideal seria dividir esse material em mais de um pote. Bom, pessoal, seria isso.
eu acho que eu consegui falar tudo. Se eu me perdi em alguma parte, os professores também podem me puxar a orelha e eu me falar. E muito obrigada. Seria isso aí. Muito obrigada, Paulo. A apresentação foi muito boa. A gente teve algumas perguntinhas que eu anotei aqui. Uhum. A pergunta da Pamela e caso de coagulação na cavidade torácica, como se deve calcular? Pode repetir, por favor? Ela falou, em caso de coagulação na cavidade torácica, como se deve calcular? A formação de coágulos de sangue na cavidade torácica. Isso. Então, eu acredito que a gente coleta esses coágulos e descreve eles. Então, por exemplo, a gente sempre, quando é coágulo de sangue, a gente descreve como sendo coágulo cruórico. Então, a gente coleta esses coágulos e descreve a presença de coágulos cruóricos na cavidade torácica. Se eu estiver errado, os professores podem me corrigir. E acho que, só complementando, não está certo, deve se descrever desse jeito, Paola, né? E a gente pode colocar num pote e esse coágulo normalmente ele vai se desmanchar ali dentro de algumas horas ou às vezes um dia, né? Vai ocorrer a lise do coágulo e aí a gente pode medir o volume. Né? Então eu posso fazer isso, esperar, colocar na geladeira mesmo esse pote, depois ele vai se desmanchar, depois eu posso num frasco, né, com volume gradual, medir esse volume aí, tá? Só isso, só complementando. Mas deve ser colocado, medido mais ou menos, mas se eu não consigo ver o volume, posso ver depois, tá? Uhum. E a pergunta do Fabrício, qual é a substância no pulmão que causa espuma na traqueia? Eu acredito, Fabrício, que seja algo relacionado ao surfactante lá no pulmão. E eu não tenho certeza. E fugiu essa informação. Que acaba... Não tenho certeza. O surfactante ajuda a não colabar. Com certeza tem surfactante ali. Mas é a proteína que extravasa do plasma, né? Ela junto com o ar, ele fica espuma, né? Se a gente comparar com um animal que tem proteinúria, né, na urina, ou seja, muita proteína na urina, essa urina também vai fazer uma espuma, né, que é característico por causa aí, como tem proteína no edema, né, vamos dizer que extravasa, por isso que forma a espuma, tá? Mas também tem a ver com o surfactante ajuda, porque daí ele não ajuda a colabar, né? Ele impede o colabamento dos alvéolos, e aí o plasma se mistura com a proteína. Uhum. Tá? Sim, muito obrigada. Veio uma pergunta agora. A posição do animal na hora da dissecação é para identificar com relação às espécies? Para identificar. Posição animal na hora de dissecação para identificar. Acho que o Jansen está dizendo se a gente identifica o animal com base no posicionamento na hora da necrópsia. Acho que não, na verdade é o contrário, é que aquela posição facilita fazer a necrópsia, como a Paola falou lá no começo. Colocando naquela posição vai facilitar os procedimentos de abertura, né? E não para identificar, mas sim para facilitar. Tá? Acho que seria isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar no chat. Eu acho que é isso. Acho que não. Não teve mais perguntas. Paola, Oi. eu coloquei só um comentário ali, que não é só uma pequena observação, na verdade. A CIDASC, obviamente, ela preconiza
mas quem recomenda aquele procedimento de coleta do encéfalo é o mapa, e daí todos os estados, em tese, têm que fazer semelhante ao que o mapa recomenda, né? Ele recomenda que as agências de vigilância estadual façam dessa forma, então, a coleta, como bem você falou ali. Então, é só é que, na verdade, é uma hierarquia, né? Vamos dizer, vem lá de cima e aí as agências fazem. Mas estava correto lá o jeito que você explanou, tá? Eu me enganei, então, professor, desculpa. Não, sem problema, não é engano. Uhum. Acredito que seja isso, então. Então, tá, gente. Só fiquem atentos que a gente logo vai divulgar para as novas inscrições para o semestre de 2020/2. Então, se inscrevam lá, pessoal. Obtendo 75% de frequência em todas as apresentações, ganha certificado. Acho que seria isso. Então, espero. Ok. Foi muito boa a apresentação. Parabéns. Muito obrigada.